quero ler inicialmente apenas um versículo com os irmãos, que é o versículo de número 40, e eu quero convidá-los para que todos leiamos juntos este versículo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Te agradecemos pelo teu Espírito, porque ele nos convence a respeito das verdades do Senhor. Te agradecemos porque ele ilumina a nossa mente para entendermos a tua palavra. E te agradecemos, ó Deus, porque ele aplica essas palavras dentro de nós, fazendo-nos crer nelas. E hoje, ó Deus, a nossa oração é para que o Senhor nos ajude a lidar com um dos grandes problemas da nossa vida, que é exatamente a falta de fé e a incredulidade. E aí, ó Deus, nós oramos ao Senhor nesta hora, para que o Senhor, através da tua palavra, nos cure, ó Deus, ajudando-nos a entender as circunstâncias difíceis da vida, que tentam, ó Deus, desacreditar-nos a respeito dos caminhos da fé, para que assim, ó Deus, possamos com perseverança atravessar cada momento que o Senhor proporcionar-nos em nossa vida. É em nome de Jesus que pedimos isso, Senhor. Amém. Muito bem. A vida no caminho é uma vida que exige fé. A Bíblia faz várias afirmações sobre a fé. A principal delas, acredito eu, é que a fé é um dom de Deus. Existe aquela fé humana, que é um otimismo muito grande, e muitas pessoas são cheias dela. Mas a fé que salva, e a fé da qual nós vamos falar nesta noite, não é uma fé humana. Ela é uma fé que vem de Deus. E você não pode conquistá-la, nem comprá-la, nem se treinar para tê-la. Ela é algo que você pede a Deus e Deus dá. Ou não dá. Mas não há como você alterar isso de forma alguma. A fé é um dom de Deus. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que se de fato o que estiver movendo a minha alma, o meu coração, não for a genuína fé, que é um presente de Deus, nada que eu faça nessa vida será suficientemente agradável ao Senhor. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, a convicção a respeito de coisas que eu não posso ver, mas eu posso pela fé crer que elas existem. De coisas que são absolutamente improváveis, mas que pela fé eu posso crer que elas acontecerão. E a Bíblia fala muitas outras verdades e muitos outros significados e aplicações para a fé. E este tem sido um dos grandes problemas em todas as épocas. É possível existir uma igreja, é possível existir até mesmo um crente sem fé, por mais estranho que isso pareça. E a prova disso é que nos próprios dias de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, Jesus lidou com pessoas que tiveram crises na área da fé. Mesmo pessoas que receberam esse dom de Deus, mas não estavam exercitando esse dom de Deus, confiando, conhecendo e experimentando os caminhos da fé. E por conta disso, o coração esfriava e a incredulidade tomava conta. Vários passaram por isso nos dias de Jesus. Se você lembrar de alguns exemplos bem práticos e conhecidos, você vai confirmar isso. Se nós lembrarmos, por exemplo, dos discípulos, quando eles estavam no mar da Galileia e uma grande tempestade veio sobre eles, eles estavam desesperados e Jesus dormia, e eles foram acordar Jesus e disseram para Jesus: o Senhor não tem misericórdia de nós, o Senhor não vai fazer nada, nós vamos morrer e o Senhor está dormindo. E qual foi a resposta de Jesus? Homens de pequena fé. E Jesus deu uma ordem ao vento, deu uma ordem ao mar, e tudo se acalmou. E aqueles homens disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez na mesma noite, segundo alguns comentaristas,
Um outro fato muito conhecido nosso foi que Jesus tinha vindo ao encontro daqueles marinheiros experientes e discípulos de Jesus no meio daquela tempestade, na quarta vigília da noite. E nós não entendemos muito bem se acalmar a tempestade foi antes deste encontro de Jesus nas águas com Pedro, ou se foi depois, mas o fato é que nesse momento Jesus não está no barco, e uma grande tempestade ainda assolapava o barco. E então de longe eles viram Jesus vindo, e os discípulos ficaram com medo, porque eles acharam que era um fantasma. Então esse medo de fantasma é bem antigo. E os discípulos ficaram com medo, achando que era um fantasma. E aí Jesus lá de longe diz: não fiquem com medo, sou eu. Mas eles estavam tão incrédulos que eles disseram: se é o Senhor mesmo, Pedrão, sempre cheio de boas ideias, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir aí ter contigo, aí eu vou crer que é o Senhor, caso contrário não. Aí Jesus falou: então venha. E Pedro, num ato de fé extraordinária, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas ele viu que o negócio estava bom demais, e ele começou a achar que ele podia fazer sozinho. E então ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a olhar o mar, e ele começou a ficar com medo das ondas, do barulho, e ele foi afundando, e de repente Jesus o segurou pela mão, e de novo ele foi repreendido: Pedro, Pedro, essa sua fé está muito pequena, Pedro. E a Bíblia tem relatos assim. Depois da própria ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos ainda cultivavam a incredulidade. 2 discípulos caminhavam numa estrada chamada Caminho de Emaús, e o próprio Senhor Jesus, ressuscitado, veio junto deles e começou a conversar com eles. E eles sequer reconheceram Jesus. Por tão extraordinário que seria Jesus ter ressuscitado, ainda que ele tivesse dito que o faria, aqueles discípulos vinham andando pelo caminho e conversaram com Jesus durante toda a caminhada e não reconheceram. O coração deles ardia enquanto Jesus falava, mas ainda assim a incredulidade não os deixava se convencer que aquela pessoa que estava andando com eles era o próprio Filho de Deus. E somente quando Jesus começou a orar, que eles ouviram aquela oração inconfundível, que eles creram que era Jesus. Algum tempo mais tarde, Jesus se apresentou aos seus discípulos, aos apóstolos, e um deles, chamado Tomé, falou: Senhor, eu preciso colocar o dedo na sua ferida para ter certeza que o Senhor é mesmo Jesus. E aí Jesus permite que ele faça isso, mas Jesus diz para ele: olha, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. E então esse problema de incredulidade é um problema antigo, é um problema desde os dias de Jesus. E as igrejas enfrentaram esse problema muitas vezes. Quando o Evangelho de João é escrito, o Evangelho de João foi escrito já por volta do ano 90 depois de Cristo, no final do primeiro século. E o objetivo de João, eu não sei se você já observou fazendo a leitura da Bíblia, você vai ver que João não segue a mesma sequência e não conta todos os fatos que os outros evangelistas contaram. A ênfase de João é especialmente na paixão de Cristo. Ele vai gastar mais da metade do evangelho dele para falar sobre a paixão de Cristo. E por que João faz isso? João está focando em algo muito específico ao escrever este evangelho. João está focando na necessidade que os crentes e o povo no final do primeiro século tinha de novamente serem reaquecidos na fé. Porque no final do primeiro século, a igreja e fora da igreja, o mundo estava cheio de incrédulos. E João então vai escrever de novo, e ele vai focar no extraordinário sobre Jesus. E ele vai contar aquilo que tem a ver com o amor extraordinário, com o poder extraordinário, com o sacrifício extraordinário de Jesus. João precisa focar naquilo que vai aquecer e alimentar a fé dos seus irmãos no seu dia. Esse é o foco do evangelista João. E o mundo de hoje não é diferente do mundo do final do primeiro século. O mundo de hoje é um mundo de pessoas descrentes, incrédulas, e aí é o que se imagina que acontece na vida de um incrédulo. Ele não crê em Deus, portanto é difícil de esperar atitudes de fé dele. Mas a anormalidade está por parte dos crentes incrédulos. Infelizmente essa é uma marca dos nossos dias. Nós vivemos
uma vida de cristão e uma vida na igreja, onde poucas vezes você ouve as pessoas dizendo diante de um problema: vamos orar agora e colocar isso nas mãos de Deus e confiar que Deus vai nos dar uma solução. Nós passamos horas e horas conjecturando e discutindo a melhor saída e oramos alguns segundos. Poucas vezes você ouve alguém dizendo assim: eu não vou fazer nada, eu vou confiar inteiramente no Senhor, porque ou o Senhor faz, ou ninguém mais pode fazer. Nós perdemos esta coragem de nos lançar completamente nos caminhos da fé. Nós vivemos um cristianismo que é muito lógico, que é muito racional. A razão é importante dentro do cristianismo, porque o Senhor nos ensina coisas lógicas na sua palavra, mas Ele nos ensina também através da fé. E a fé é um elemento essencial na vida do cristão. E crescer na fé é uma atitude absolutamente fundamental na vida de qualquer cristão. E então a mensagem de hoje ao nosso coração é: dê um passo além da incredulidade. Dê um passo além da incredulidade. Como que eu vou fazer isso? É bem possível que a experiência que João nos conta aqui da história de Lázaro, que você deve conhecer, já deve ter ouvido várias vezes, é uma das experiências mais notáveis para nos ajudar a dar um passo em direção à fé e para fora desta vida de incredulidade. Bom, a história, vamos relembrá-la um pouquinho. Se você voltar desde o versículo 1, você vai ver que Lázaro estava enfermo. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Tanto Lázaro quanto as suas irmãs Marta e Maria eram pessoas íntimas de Jesus. Eles moravam na região de Betânia, na cidade de Betânia, por onde Jesus passou várias vezes, possivelmente se hospedou muitas vezes em sua casa. Ele tinha alegria de comer com eles, talvez um lugar onde Jesus pudesse se sentir em casa, pudesse ficar um pouquinho mais à vontade, talvez um lugar onde ele conseguia se sentir mais seguro. É óbvio que Jesus, como Filho de Deus, nunca estava inseguro, mas eu estou falando do lado humano de Jesus, aquele lado como o nosso, porque ele era humano como cada um de nós também, aquela coisa gostosa de você chegar num lugar em que você se sente parte do lugar, acolhimento. E assim era a casa de Lázaro, de Maria e de Marta para Jesus. Jesus tinha proximidade com eles. E então, Jesus recebe uma notícia. Maria, cujo irmão estava doente, ela manda avisar a Jesus que o seu irmão estava muito mal e que aquela doença não era uma doença qualquer, era uma doença para a morte. E então essa história começa. Essa história é uma história de um dos maiores, ou talvez do maior milagre público que Jesus realizou. Este milagre traz muitas lições para a nossa vida. E esse milagre fala sobre uma crise que fez aumentar a fé e fez diminuir a incredulidade daqueles amigos de Jesus. Quando aquela enfermidade, e principalmente o luto, chegou naquela casa, eles foram testados como nunca antes a respeito da fé. Alguns aspectos ruins e reprováveis apareceram naquela hora difícil, como é comum na vida de todos nós. Mas naquela hora difícil o Senhor Jesus também plantou no coração daquela família e despertou no coração deles uma fé profunda, verdadeira, aquecida no Senhor. Vejam só, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, quando nós olhamos para ele e somos confrontados pela história, está exatamente no ponto em que Jesus recebe a notícia. Versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Como é que eu dou um passo para fora da incredulidade? Em primeiro lugar, para que eu dê um passo além da incredulidade, para fora dela, eu preciso entender que Deus tem um tempo certo para fazer cada uma das suas obras. E a grande inimiga da fé é exatamente essa nossa lógica de que Deus tem que fazer as coisas na hora que a gente precisa, na hora que a gente quer. E aí, como Deus não faz na hora que a gente precisa e nem na hora que a gente quer, a gente começa a duvidar de Deus. E aqui está um exemplo disso. Aquela notícia chegou e quando Jesus a recebeu, o que você esperaria de um amigo,
muito próximo da família, era o quê? Era que Jesus se movesse imediatamente para Betânia, para ir cuidar de Lázaro. Ou que naquele mesmo momento Jesus fizesse uma daquelas orações poderosas. Ou fizesse como fez com a filha de Jairo. Lembra que Jesus fez? Jesus a ressuscitou e no caminho Jesus passou algum tempo e parou algum tempo, mas Jesus imediatamente quando Lázaro pediu, Jesus se dirigiu para lá. E ainda que ele demorasse um tempo, mas ele foi. E aqui não é esse o caso. Ou talvez esperaria que Jesus fizesse como fez com o servo do centurião. O centurião chegou para Jesus e disse: olha, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por um dos meus servos, ele está muito mal, ele vai morrer. E Jesus disse: pode ir que o seu servo já está curado. E aquele homem tinha dito: olha, o Senhor não precisa ir comigo, porque eu sou um general e eu sei que quando eu dou uma ordem, os meus soldados eles cumprem. Se o Senhor der uma ordem, eu sei que o meu servo será curado. E Jesus fez isso e disse: olha, eu nunca vi tamanha fé. Jesus poderia ter feito uma dessas coisas que ele já tinha feito antes, mas ele não faz essa oração, ele não se dirige para Betânia imediatamente. E então o que nós vimos nessa história é que Jesus se demora e os próprios discípulos, eles começam a questionar: mas Jesus é seu amigo, está doente, e ele vai morrer, o Senhor não vai fazer nada. E Jesus dá uma resposta muito interessante. A resposta de Jesus é: esta enfermidade é para que Deus seja glorificado. Ela não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ela é para que o Filho de Deus seja por ela também glorificado. Tem dois aspectos muito interessantes sobre essa resposta que Jesus dá. Mas o principal deles é, Jesus está dizendo: tenha fé, esse ainda não é o tempo de eu ir para lá. Eu vou no tempo certo, e no tempo certo, esta enfermidade servirá para a glória de Deus e servirá para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Bom, deixa eu explicar para você de antemão como é que esta enfermidade pode servir para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado. Bom, Deus habita em glória, Deus está em inacessível glória, Deus vive em glória, Deus é a própria glória. Então como que uma enfermidade pode ser para a glória de Deus? Bom, a enfermidade aqui, ser para a glória de Deus, não tem a ver com benefício adicional para Deus, mas tem a ver com benefício adicional para um amigo querido. E nós precisamos entender que quando as coisas acontecem no tempo de Deus, o tempo certo, elas produzem os efeitos mais extraordinários e os melhores, os efeitos que de fato Deus quer. Eu quero que você comece a pensar desde já em Lázaro. Lázaro ficou doente, Jesus não orou para que ele fosse curado nem à distância e nem correu rápido para lá. E nós vamos ver na sequência que Lázaro morreu. E Lázaro era um homem que cria em Jesus Cristo, era um homem amigo de Jesus, era alguém íntimo de Jesus. E para onde vão os íntimos de Jesus, os amigos de Jesus, aqueles que creem em Jesus depois que eles morrem? Para onde eles vão? Eles vão para a presença de Deus. Existe algum lugar melhor para se estar? Paulo, falando sobre a morte, o que ele diz? Para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Lá é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Ele diz lá em 1 Coríntios, ele diz que quando nós deixamos aqui em 2 Coríntios essa habitação terrena, esta tenda, este tabernáculo, nós vamos morar num edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Então significa o quê? Que morrer é ser promovido, morrer é ser aperfeiçoado, morrer é ir para a glória, é desfrutar da glória de Deus, é ver a real glória de Deus. E então Jesus estava dizendo assim: olha, não se preocupem, nós não vamos para lá hoje, e também não vamos amanhã, e nem depois de amanhã, porque esta enfermidade é para a glória de Deus. É óbvio que ele está falando de Lázaro. Essa enfermidade é para que Lázaro conheça a glória do meu Pai. No final das contas, Jesus não estava punindo, nem disciplinando, nem dando um castigo, nem desprezo para Lázaro. Muito pelo contrário, Jesus estava dando o maior presente que um homem pode ter sobre essa terra. É a oportunidade de conhecer a glória de Deus.
E o outro lado, ele diz, é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí sim, Jesus está falando de uma coisa ruim para Lázaro. Lázaro está lá na glória de Deus, mas eu vou chamar ele de volta. E quando eu chamar ele de volta, as pessoas vão crer que eu sou o Filho de Deus, porque eu vou chamar ele da morte para a vida, da morte física. Eu imagino que Jesus, é óbvio, o Filho de Deus, ele sabe disso, mas eu imagino que depois daqueles dias, depois da ressurreição, em algum momento Lázaro deve ter sentado para conversar com Jesus e falou: Jesus, estava tão bom lá, e o Senhor foi me trazer de volta para essa terra empoeirada, cheia de pecado, para esse meu corpo limitado. Mas não é esse o ponto aqui para nós. O ponto é, como é que eu dou um passo além da incredulidade? Quando eu começo a acreditar que o tempo de Deus é melhor do que o meu. O tempo de Deus é mais urgente do que as urgências da vida. O tempo de Deus é melhor do que a avaliação que nós fazemos a respeito do momento em que as coisas devem acontecer. Se eu não entender isso, eu vou me tornar um incrédulo, porque Deus não vai fazer as coisas na minha hora porque eu estou bravo, ou porque eu estou exigindo, ou porque eu estou brigando, ou porque eu estou declarando. Deus vai fazer no tempo dele. E isso vai alimentar a minha fé, se eu crer que o tempo dele é melhor. Mas se eu discutir e achar que o meu tempo é melhor, esta mesma circunstância que deveria servir para aumentar a minha fé, servirá para me tornar um incrédulo. E nós vamos ver nesse texto que muita gente, observando os mesmos fatos, ao invés de glorificar a Cristo e de crer nele, vão ficar ainda mais arredios em relação a Jesus. Mas um outro aspecto importante quando nós olhamos para essa história e consideramos a importância do tempo de Deus para alimentar a nossa fé, nós temos que considerar também a importância do modo de Deus fazer. Não só o tempo em que ele vai fazer, mas o modo como ele vai fazer. Muito bem, depois de alguns dias, Jesus vai, veja só, a partir do versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. E eles estavam querendo dizer isso, não, a gente não precisa ir lá se ele está dormindo, não vamos correr esse risco. Mas não era essa a questão. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Veja, Jesus está dizendo assim: vocês estão precisando de uma injeção de fé, e eu me alegro que vocês não estavam lá, e eu me alegro porque vocês vão poder ver, porque eu vou fazer as coisas de um modo que vocês vão crer, que vocês deixarão de ser incrédulos. Para quem que Jesus estava dirigindo essas palavras? Para os próprios discípulos dele, que estavam sofrendo com o problema da incredulidade. Vamos continuar. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto?
Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Olha, Jesus está falando de coisas do agora, e Marta está pensando no amanhã. Marta faz algo interessante. Marta, ela faz a descrição da fé dela. Olha, eu creio que o Senhor era. Eu sempre criei que o Senhor era a ressurreição e a vida. Eu não tenho problema com isso. Eu creio que o Senhor vai ser também a ressurreição no último dia. Mas Jesus estava falando do agora. Veja que uma das marcas da incredulidade do cristão é essa. É você crer nas coisas que Deus já fez e você crer nas coisas que Deus vai fazer. Mas você olha para o presente e você mal tem coragem de orar. Veja, nesta hora é a hora de entender que o modo de Jesus fazer o milagre é exatamente o que vai alimentar a nossa fé e nos tirar para fora da credulidade, da incredulidade. Mas eu preciso crer que o modo do Senhor é o melhor. Não só o tempo do Senhor, mas o modo do Senhor fazer. Marta chegou ali e falou: Senhor, peça para o seu pai. Se o Senhor pedir para o seu pai, ele vai levantar. E é como se Jesus dissesse: calma, Marta, calma, tudo é seu tempo, nós vamos fazer, o seu irmão vai ressurgir. Não vai ser do jeito que você quer, do jeitinho que você está me pedindo, mas ele vai ressurgir. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Jesus não está preso às categorias de soluções do nosso tempo. Jesus não precisa de fazer as coisas do jeito que nós achamos que ele deve fazer. Jesus não precisa fazer nem no tempo e nem na maneira como nós devemos fazer. Jesus, ele primeiro vai se identificar com a dor. Veja, Jesus vai ver aquela situação e depois ele vai conversar com Maria e ele vai sentir a dor deles. E o texto diz que o próprio Senhor Jesus vai chorar com eles. Ele participa daquele momento. Jesus não quer ser apenas um mágico para você acessar nas horas mais difíceis. Os incrédulos creem num Deus assim, num Deus como aquele gênio da lâmpada, que na hora do aperto você esfrega a lâmpada e ele sai. Ele não tem nada a ver com a sua vida, apenas te concede desejos. Deus não é assim, e Jesus não era assim. Jesus veio ali não apenas para estralar os dedos e fazer Lázaro levantar. Jesus veio ali para chorar com. Jesus veio ali para abraçar. Jesus veio ali até para ficar indignado com os hipócritas que estavam chorando, mas não estavam nem aí para Lázaro. Jesus veio ali para mostrar para eles que ele não era apenas a promessa do passado e nem a esperança do futuro, mas ele era o Deus presente, o Deus da hora, o Deus do momento. Dar um passo além da incredulidade é crer piamente que Deus está fazendo hoje e agora na minha vida o que eu preciso. Ele não está preso no passado e nem está me esperando no futuro. Deus está aqui do meu lado agora. Ele sente como eu sinto, Ele experimenta o que eu sinto, a alegria que eu sinto, a tristeza que eu sinto. Ele tem compaixão, Ele experimenta tudo isso junto comigo. É por isso que nós falamos que Jesus está no nosso coração. Então você não precisa gastar muito vocabulário para descrever o que você está sentindo para Jesus, porque Jesus sabe. E o que Jesus queria que aquelas mulheres entendessem é que o modo dele fazer não é um modo como os gurus fazem, não é um modo lendário dos mágicos, mas é o modo real de um Deus presente, de um Deus que se importa, de um Deus que ama, de um Deus que se envolve. E é assim que eu preciso ver. Como que eu dou um passo além da incredulidade, entendendo que o modo de Deus fazer é diferente do modo daquele que é contado nas fábulas e nas crônicas, nos contos de fada, a respeito de quem tem poder. O modo de Jesus é diferente. Ele é o Deus que participa com você das suas lutas e das suas aflições. Jesus veio para a hora do choro, e ele chegou lá, e ele compartilhou com eles da dor, da solidão, da perda, da desesperança, da humilhação, porque de certa forma era humilhação. Um amigo íntimo de Jesus, o Jesus que cura as multidões, que multiplica pães, que anda sobre as águas, que ordena ao mar e o mar obedece, e um amigo íntimo não mereceu a atenção no tempo que nós achávamos que deveria merecer, e um amigo íntimo morreu. Aquela hora era uma hora de humilhação para elas, mas quando Jesus chega, isso tudo muda,
Porque Jesus vem na hora de enxugar as lágrimas. Qual é o modo de Jesus cuidar de nós? Jesus vem, sente a nossa dor, chora conosco, enxuga as nossas lágrimas. Se você observar os versículos 39, 40 e 44, o que Jesus está fazendo é exatamente isso. Está colocando esperança dentro do coração, está substituindo o pranto pela alegria, está substituindo o pessimismo pelo otimismo, está substituindo a incredulidade pela fé. Ele diz no versículo 39, olha lá: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. E Jesus disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. Tira a lágrima do olho, porque eu sou mais poderoso do que esses dias que se passaram, do que a corrupção do próprio gênero humano, do corpo. Eu sou mais poderoso do que isso. Hoje a palavra do Senhor para nós é: pare de chorar, eu estou com você. Eu sinto o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço as tuas dores, eu sei das tuas preocupações, das tuas neuras, eu conheço isso tudo, eu sei de tudo isso. Eu não sou o Deus do passado, nem o Deus do futuro, eu sou o Deus de agora. E eu tenho um jeito certo para te ajudar. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que te sugeriram, é do meu jeito. Jesus está nos desafiando a andar pelos caminhos da fé. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver Deus fazendo as coisas de um modo que ninguém disse que Ele iria fazer. Ninguém, é óbvio, nós já ouvimos tantas vezes a história que nós sabemos como ela termina. Mas naqueles dias ninguém imaginava que essa história poderia terminar assim. Ninguém imaginava que um homem doente ia ser exatamente a matéria-prima fundamental para Jesus mostrar algo extraordinário. Ninguém imaginava que o atraso de 3 dias, contando a demora para sair, mais o tempo da viagem, ninguém imaginava que aquele atraso seria para que algo extraordinário acontecesse. Ninguém imaginava que aquele modo com que Jesus estava lidando com aquela situação era para que aquela situação redundasse em algo extraordinário. Mas é o tempo e o modo de Deus fazer as coisas. Como é que eu saio da incredulidade para a fé? Como é que eu deixo de ser o incrédulo e começo a andar pelos caminhos da fé? Entendendo e crendo que Deus tem um modo e o tempo diferenciado e certo de fazer todas as coisas, inclusive os milagres que nós precisamos. A terceira parte desse texto e a parte final, para nós concluirmos, eu queria falar sobre o propósito deste milagre. Entender o propósito me ajuda a sair da incredulidade e entrar com os 2 pés nos caminhos da fé. A vida no caminho depende de eu entender que Deus tem propósitos muito maiores do que os nossos, com cada circunstância que acontece na minha vida. E foi assim que aconteceu. Versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Bom, a história conclui-se da melhor maneira possível. Primeiro, a glória de Deus. Para Lázaro, a melhor parte. Passou alguns dias nos braços do Pai, na casa do Pai. Passou alguns dias na glória de Deus. Viu
o que nenhum homem viu, sentiu o que nenhum homem, enquanto vivo, havia sentido. Experimentou coisas, como aquelas que Paulo disse, inefáveis. Paulo diz a respeito daquilo que está na glória, que nem é lícito pronunciar. Eu não sei que recado Deus deve ter dado para Lázaro a respeito do que fazer com tudo que ele viu. Eu sei de uma coisa, ele esteve morto. E morto, sendo um filho de Deus, um amigo de Jesus, ele viu a glória de Deus. Isso é extraordinário. Bom, então com Lázaro, tudo bem. Um milagre aconteceu. E o milagre não foi ressuscitar. O milagre foi morrer. E esses dias eu estava no ofício fúnebre, eu disse isso, era o ofício fúnebre de uma pessoa crente, eu disse, um milagre aconteceu. Não é a ressurreição para esta vida, mas é a ressurreição na vida eterna. Isso é um milagre. Assim também foi na vida de Lázaro. Então Lázaro não tem do que reclamar. Se é para reclamar de alguma coisa, Lázaro podia muito bem reclamar, ô Senhor, o Senhor me chamar de volta aqui, não precisava, estava tão bom do lado de lá. Bom, a glória de Deus foi manifestada. Qual que era o propósito de Deus com aquela enfermidade? A glória de Deus, para que Lázaro pudesse vê-la, para que os homens pudessem glorificar, para que Lázaro pudessem dizer para os seus amigos, vocês precisam crer em Jesus, porque o que há do lado de lá é extraordinário. Lázaro não nos deixou um vídeo, nem um livro escrito, para que a gente pudesse contar para as pessoas o que alguém que crê em Deus viu do lado de lá, mas nem precisa. O próprio Senhor Jesus é a nossa garantia, é a nossa esperança. Houve também um despertamento de fé. Aqueles homens, tanto os discípulos, os próprios apóstolos, eram incrédulos, quanto muitos amigos, parentes de Marta e de Maria, vieram àquela casa, mas eram pessoas incrédulas, e quando eles viram este milagre acontecendo no tempo e no modo de Deus, o que aconteceu com eles? Eles passaram a crer, e isso é extraordinário, porque o homem por si mesmo não pode despertar a sua fé, porque a fé é um dom de Deus, porque a fé só pode ser despertada pelo próprio Deus no nosso coração. E Deus naquela circunstância usou todos os acontecimentos para que um milagre acontecesse no coração daquelas pessoas, elas fossem despertadas em fé. Existe muita gente aí, nos nossos dias, aqui no nosso país, correndo atrás de milagre do tipo, cego ver, surdo ouvir, coxo andar. E há até quem diga que esses milagres estão acontecendo por aí mesmo. Se Deus quiser, eles sempre vão acontecer. Mas eu gosto de dizer que o maior milagre que pode acontecer nesta vida é Deus transformar o coração de um incrédulo num coração de um pio. É Deus transformar um coração de pedra num coração de carne. É Deus converter um incrédulo num homem temente a Deus com um coração cheio de fé. E então aquele milagre não foi só na vida de Lázaro, mas o milagre foi na vida de todos aqueles que foram despertados na sua fé. E João nos relata isso. João diz, tinha muita gente que não acreditava em mais nada, que naquele dia voltou a crer, voltou a acreditar no poder de Deus. Mas além disso também há um terceiro propósito, e esse é o propósito mais sério de tudo aquilo ali. Aquele evento vai desencadear definitivamente uma perseguição contra Jesus, que vai culminar na sua morte. E aqueles que estavam ali e não creram em Jesus, eles saíram dali e foram contar para os fariseus. E imediatamente, ato contínuo, esses fariseus se juntam com os principais dos judeus e tramam a morte de Jesus. E nós sabemos que a nossa redenção só é possível porque Cristo foi morto no nosso lugar. E então tudo aquilo que foi feito contra Jesus lá em Jerusalém cumpria um propósito de Deus para que nós fôssemos salvos. E então a morte de Lázaro serviu para que aquele milagre fosse feito, e com Cristo executando aquele milagre, a fúria e a raiva daqueles que não reconheciam Jesus como Filho de Deus acendeu sobremaneira, e então isso desencadeou a ira e o ódio deles na perseguição contra Jesus. E então, até para aqueles que experimentaram um resultado contrário, ao invés de se tornarem homens de fé, se tornaram incrédulos ainda maiores, olhando e assistindo aquele evento,
até nesse propósito, Deus vai ser glorificado, porque o Filho de Deus vai subir no madeiro, por conta desta raiva deles, para cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido antes da fundação do mundo. Portanto, tanto o tempo, quanto o modo e o resultado daquela situação, daquele milagre, cumpriu o propósito eterno, supremo e maior do Senhor Jesus. O que isso significa para mim e para você? Talvez você pode não entender hoje o que você está passando. E talvez o que você está passando seja duro demais, e você esteja pensando, como Marta e Maria estavam pensando: se o Senhor Jesus estivesse me ouvindo, se Ele estivesse aqui se importando comigo, essas coisas ruins não estariam acontecendo comigo. Esse é um sentimento de um coração entregue à incredulidade. Mas quando aquela história terminou, Jesus mostrou para eles: não tenham medo de confiar. Não tenham medo do tempo que eu escolho para fazer as coisas. Não tenham medo do modo que eu escolho para fazer as coisas. Porque tudo que eu faço coopera para que um supremo propósito de Deus se cumpra na nossa vida, na minha e na de vocês. E essa é a mesma verdade que o Senhor tem para nós hoje. Como é que eu dou um passo para fora da incredulidade? Crendo, deixando o meu coração absolutamente convencido de que tudo o que acontece comigo hoje e agora é para que se cumpra um propósito de Deus, que é muito maior e mais importante do que os meus propósitos humanos. Então, se alguma coisa não dá certo, você quer viajar e a viagem não acontece, você quer investir num negócio e o negócio não dá certo, se alguém que você gostaria que fosse curado não foi, se alguém que você gostaria que estivesse saudável não está, se alguém que você gostaria que estivesse perto está longe, se alguém que você gostaria que estivesse longe está perto, não pare de crer em Deus por causa disso, porque isso cumpre o propósito de Deus. Deus sabe. Tem aquele vizinho que incomoda, que é chato, que liga a música alta na madrugada, e você diz: Senhor, o Senhor não me ouve, que eu já pedi para o Senhor tirar esse cidadão daqui. Será que de repente Deus não o pôs lá exatamente para que você acorde para orar de madrugada? Veja, Deus tem um propósito com tudo. Nenhum fato, nenhum acontecimento, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus tenha um propósito com isso. Dar um passo além da incredulidade é crer no tempo, no modo e nos propósitos de Deus para a nossa vida. É assim que nós lidamos com um coração que tem a tendência a descrer. É assim que nós treinamos esse coração a viver nos caminhos da fé, crendo que o tempo de Deus é o melhor, que o modo de Deus é o melhor e que os propósitos de Deus são mais importantes do que os meus. Portanto, Deus sabe a hora de responder. Ele sabe como responder. E a resposta dele vai servir para que primeiramente os propósitos dele se cumpram na minha vida e depois os meus. É assim que nós caminhamos para fora da incredulidade. Eu sei que esse é um problema nosso, como era um problema daqueles dias. Nós precisamos ser mais aquecidos na fé. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos orar mais, descansar mais no Senhor. Nós somos uma sociedade de gente ansiosa e doente por causa de ansiedade. E a ansiedade é nada mais, nada menos do que o resultado da incredulidade. Quando você descrê do controle de Deus, você vai ficar desesperado mesmo. Nós somos uma sociedade que tem feito coisas absurdas e se afundado em remédio calmante, antidepressivo. Por quê? Por falta de fé, por falta de crer. E a mensagem do Senhor hoje para nós é: dê um passo além da incredulidade. Confie no meu tempo, no meu modo e no meu propósito para a sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque ela é viva e eficaz, e ela penetra o nosso coração, ó Deus, e ela penetra como uma espada, ó Deus, que vai abrindo e achando os lugares mais profundos da nossa alma. E hoje, ó Deus, a Tua palavra nos faz confrontar-nos com a nossa própria incredulidade.
E, ó Deus, o quanto nós percebemos, ó Pai, que duvidamos do Senhor, que descremos, que acreditamos muito mais nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias ideias. Ó Deus, que coisa triste é quando a gente tem uma boa ideia, porque aí a gente não quer ouvir ninguém, nem o Senhor. Nos livre, ó Deus, até das nossas boas ideias. Ajude-nos, ó Deus, a confiar no Senhor, a confiar que o tempo do Senhor é melhor que o nosso, que o modo do Senhor fazer é mais eficaz do que o nosso, a confiar, ó Deus, que o Senhor tem um propósito específico e supremo para cada uma das circunstâncias na minha vida. Hoje, se eu estou sofrendo com um problema, a minha oração ao Senhor hoje, ó Deus, é que o Senhor me faça olhar para este problema como uma ferramenta do Senhor para trabalhar a minha vida e para, ó Deus, me fazer ser como o Senhor quer que eu seja. Que assim, ó Deus, cada um de nós aqui nesta noite entenda que as circunstâncias são ferramentas do Senhor para nos moldar, para nos preparar, para nos presentear muitas vezes, para nos disciplinar outras. Mas em tudo isso, Deus, ajuda-nos, ó Pai, a andar pelos caminhos da fé, crendo no Senhor, sabendo que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou, o Senhor não parou de nos amar, muito pelo contrário, o Senhor está fazendo do jeito que é certo, não do nosso, mas do jeito do Senhor. E então, ó Pai, ajude-nos a descansar no tempo, no modo e nos propósitos Teus. Que assim seja, ó Deus, na vida de cada um de nós. Que o Senhor encha o nosso coração de fé para crer nestas verdades da Tua palavra. Para que assim, ó Deus, como aquele dia terminou em festa, para Maria, para Marta, para Lázaro e para todos aqueles que creram, que assim também, ó Deus, cada uma das circunstâncias pelas quais nós estamos passando, termine em festa, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Não a festa, ó Deus, porque tudo acabou do jeito que a gente queria, mas a festa porque tudo acabou de forma em que o Senhor foi glorificado, foi exaltado. E nós, ó Deus, fomos aproximados do Senhor pelos caminhos da fé. Abençoe cada um que está aqui nesta noite, cada família, é o que nós te pedimos. Ajude-nos, ó Deus, a dar um passo, 2, 3, para fora da incredulidade e caminhar pelos caminhos da fé. Em nome de Jesus que nós oramos e suplicamos esta bênção. Amém, Senhor.